No café da manhã daquela cidade pequena, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Sentada sozinha num canto do restaurante, ela mal tocava na comida. Tinha o rosto marcado por cicatrizes profundas, memórias de uma guerra que poucos ali lembravam. Clientes cochichavam, alguns apontavam com desdém, outros soltavam risos abafados. Para eles, ela era apenas uma mulher estranha, danificada e fora de lugar. Mas ninguém ali sabia quem ela realmente era, menos e o que havia feito por aquele país. Ela havia arriscado tudo em silêncio, e agora colhia o desprezo de desconhecidos. O que nenhum deles sabia era que no dia seguinte, seus risos seriam substituídos por silêncio absoluto. O nome dela era Helena Cortez, ex-fuzileira naval, condecorada e esquecida. Serviu no exterior por anos, enfrentando combates intensos e salvando vidas, sob fogo cruzado. Uma explosão na última missão a deixou ferida menos por fora e por dentro. Recebeu alta sem aplausos, sem cerimônia, apenas com uma cicatriz e um silêncio frio. Voltou para casa tentando reconstruir a vida. Mas as pessoas só viam o que estava visível. Para muitos, ela era feia, deformada, motivo de comentários cruéis. Ela nunca respondia, apenas mantinha a cabeça erguida, menos como aprendeu no corpo de fuzileiros. Mas naquela manhã, algo dentro dela mudou. A garçonete nova, inexperiente, deixou escapar uma risada ao servir sua mesa. Do outro lado do salão, dois homens zombavam em voz alta. A guerra mastigou e cuspiu essa aí. Helena olhou na direção deles, mas não disse uma única palavra. Ela apenas terminou o café frio, pagou a conta e saiu com dignidade. A humilhação, porém, ecoava por dentro como um trovão silencioso. Ela caminhou até sua velha caminhonete, onde mantinha uma caixa de recordações militares. Ali estavam suas medalhas, fotos do pelotão e um distintivo que poucos ousavam carregar. Ela segurou um medalhão prateado, suspirou fundo e fez uma ligação. Senhor, aqui é a Sargento Helena Cortez, chamando por uma última formação. A voz do outro lado demorou um segundo, mas respondeu firme. Você não precisaria pedir, sargento. Era o tenente Mário Leal, comandante do esquadrão com quem Helena servira no Afeganistão. Foram irmãos de combate selados por sangue, suor e lealdade inquebrantável. Eu só preciso de presença. Eles precisam ver, não por mim, mas por todos nós. Do outro lado da linha, o silêncio era respeito. Vamos estar aí, amanhã, em peso. Helena desligou. E por um instante, o coração queimou com a antiga chama do uniforme. Naquela noite, a cidade dormiu em ignorância, sem saber o que vinha pela manhã, enquanto os risos continuavam pelas redes sociais. Com fotos escondidas da garçonete monstruosa, homens de honra preparavam seus uniformes e poliam suas botas. Alguns viajariam horas, outros tomariam voos em nome da farda. Eles sabiam que não estavam indo por vaidade, mas por justiça silenciosa. Helena dormiu pouco, mas em paz, menos a primeira vez em muito tempo. No armário, pendurou seu antigo uniforme de gala, limpo, alinhado, intacto, e na cabeceira, deixou o medalhão prateado que representava tudo o que ela havia sacrificado. O sol mal havia nascido quando o primeiro veículo militar apareceu na Avenida Central. Era um jipe oficial, com insígnias discretas, mas respeito estampado. Logo atrás, outros dois chegaram, caminhonetes escuras com placas federais. A população aos poucos parou para observar o movimento incomum. No restaurante, a garçonete olhava pela janela, assustada com o desfile repentino. Homens e mulheres fardados começaram a descer dos veículos. Todos caminhavam firmes, em silêncio absoluto, em direção ao mesmo lugar. E à frente deles, Helena, agora uniformizada, medalhas no peito e honra nos olhos. O restaurante silenciou no momento em que Helena entrou. Os mesmos que haviam zombado agora abaixavam a cabeça ou desviavam o olhar. Atrás dela, cerca de 20 fuzileiros marchavam em formação perfeita. Um deles carregava uma bandeira dobrada, outro, um trompete militar. O silêncio era pesado, quase sagrado, como numa cerimônia fúnebre. Os risos da manhã anterior haviam sumido como fumaça. Os clientes sabiam, mesmo sem palavras, que estavam diante de algo maior. E Helena caminhava até a mesma mesa, não mais como uma vítima, mas como uma guerreira. Quando ela se sentou, os fuzileiros a cercaram em posição de respeito. O trompetista tocou o toque de silêncio, honrando não só Helena, mas todos os que caíram. Lágrimas começaram a descer dos olhos de alguns presentes. A garçonete tremia, sem coragem de se aproximar daquela mesa agora sagrada. Um dos clientes que havia zombado tentou sair discretamente, mas foi parado por um fuzileiro. Você deve isso a ela. Ao menos um olhar. Helena, sem ódio, apenas fitava o vazio. Ela estava além da mágoa. Ali não havia vingança. Havia dignidade restaurada. Após o toque,
O tenente Leal leu em voz alta uma citação de um comandante lendário. Eles podem esquecer nossos nomes, mas nunca esquecerão nossa coragem. Cada palavra ecoava nas paredes do restaurante como um manifesto. A cidade nunca tinha presenciado algo tão imponente em tão poucas palavras. Ao final, Leal retirou do bolso uma carta oficial. Era o reconhecimento do Corpo de Fuzileiros pela bravura de Helena em combate. Foi entregue diante de todos, com a assinatura do Comando Nacional. Agora, não era só Helena quem sabia seu valor. Era o país inteiro. Quando os fuzileiros se retiraram, deixaram o restaurante em silêncio absoluto. Helena permaneceu ali, por mais alguns minutos, tomando seu café com serenidade. Dessa vez, ninguém riu, ninguém cochichou. Todos a observavam em respeito. A dignidade que haviam tentado tirar dela foi devolvida com juros. Na saída, um menino se aproximou e disse: "Obrigado por tudo, senhora." Ela sorriu. O primeiro sorriso sincero em meses. Ali, ela percebeu. A dor havia valido a pena, porque agora, não riam das cicatrizes. Agora, elas inspiravam. A notícia se espalhou pela cidade e pelas redes sociais em poucas horas. Vídeos do momento viralizaram, com milhares de comentários de apoio. Ex-militares de todo o país passaram a compartilhar suas próprias histórias. A hashtag Respeitemos Veteranos se tornou um movimento nacional. Jornais locais correram para entrevistar Helena, mas ela recusou todas as câmeras. "Não fiz isso por fama. Fiz pelos meus irmãos e irmãs de farda." Ela queria voltar ao anonimato menos, mas agora era impossível. Seu nome ecoava como símbolo de coragem e resistência. O restaurante que a humilhou mudou de dono em poucos meses. A garçonete pediu demissão dias depois, alegando vergonha e arrependimento. Um mural com fotos de veteranos foi instalado no local, em sinal de respeito. E o lugar onde riram das cicatrizes virou ponto de honra aos que carregam marcas reais. Helena, por sua vez, voltou à sua rotina humilde, longe do tudo, mas recebia cartas diariamente de soldados, famílias e até crianças. Ela havia se tornado farol para quem vive nas sombras do esquecimento. Sem querer, ela reacendeu o respeito por aqueles que muitos fingem não ver. E quando alguém novo perguntava por que havia um mural de veteranos naquela lanchonete, a resposta era sempre a mesma: porque um dia zombaram de uma heroína ali, e no dia seguinte os fuzileiros calaram todos. Essa frase ficou pintada em uma parede como lembre eterno. A cicatriz que antes causava zombaria, agora causava silêncio e admiração. Helena seguiu em frente com serenidade, mas com a farda limpa no coração, porque ela sabia: o valor de um guerreiro não está no que os outros veem, mas no que ele suporta calado. E sua história, embora marcada por dor, agora inspirava milhares. A guerra havia terminado, mas a missão, menos a missão de lembrar, o que importa menos, continuava. A história de Helena atravessou fronteiras e chegou à televisão nacional. Um programa especial da noite exibiu o vídeo dos fuzileiros entrando no restaurante. Especialistas em comportamento social elogiaram a postura da veterana. Commentaries. Políticos discutiam como o Brasil falhava com seus heróis silenciosos. Helena, porém, manteve-se afastada dos holofotes, vivendo com discrição. Mas os convites chegavam aos montes. Entrevistas, palestras, homenagens, ela recusava quase todos. Até que um convite a emocionou. Era de uma escola pública, onde uma menina com cicatrizes queria conhecê-la. A visita à escola foi discreta, mas mudou vidas. A menina, chamada Isadora, usava lenços para esconder o rosto. Tinha sofrido queimaduras num acidente doméstico e sofria bullying diariamente. Ao ver Helena com suas marcas expostas e postura firme, algo mudou. Helena ajoelhou-se diante dela e disse: "Suas cicatrizes contam sua história. Não se esconda." As crianças observaram em silêncio, e até os professores se emocionaram. Naquele dia, Isadora tirou o lenço pela primeira vez na escola, e Helena percebeu que sua missão ainda estava só começando. Movimentos civis começaram a surgir, exigindo mais respeito aos veteranos. Propostas de lei foram redigidas em Brasília, para ampliar a proteção e benefícios. O nome de Helena era citado em discursos, embora ela não quisesse reconhecimento político. Ela dizia apenas: "Façam por todos, não por mim." Enquanto isso, seu antigo pelotão organizava uma cerimônia especial. Seria um encontro de veteranos do país inteiro. E Helena era convidada de honra. Mesmo relutante, ela aceitou, não por vaidade, mas por gratidão aos seus irmãos de farda. Seria a primeira vez em anos que voltaria a vestir o uniforme completo. O evento reuniu veteranos, feridos, famílias de soldados caídos e jovens recrutas. A emoção era intensa, pois muitos ali também carregavam marcas invisíveis. Quando Helena subiu ao palco, o público se levantou em silêncio absoluto. Ela começou a falar, com voz firme,
mas olhos marejados. Fui ferida no campo e ignorada em casa. Mas hoje, vejo que nossas histórias ainda importam. O auditório explodiu em aplausos e gritos de Sargento Cortês. Na plateia, uma mãe chorava segurando a foto de seu filho morto em combate. Helena desceu do palco, ajoelhou-se e lhe entregou sua própria medalha. Dias depois, ela recebeu uma carta assinada pelo Comando-Geral das Forças Armadas. Era um convite para integrar o Conselho Nacional de Honra aos Veteranos. Ela teme o peso político e a burocracia, mas o tenente leal ligou e disse: Helena, agora é hora de lutar por nós com palavras. E ela aceitou, com uma condição. Visitaria cada estado, ouvindo outros veteranos. Assim começou uma jornada pelo Brasil, do norte a sul, com sua história à frente. A cada cidade, Helena descobria mais feridas abertas e heróis esquecidos. E a cada encontro ela deixava sementes de coragem por onde passava. Em uma cidade do interior, Helena encontrou uma antiga companheira de pelotão. Era Ana Lima, desaparecida após uma missão mal-sucedida que causou a morte de 4 colegas. Ana carregava culpa profunda e vivia reclusa, rejeitando qualquer contato. Over Helena. Ela chorou como uma criança e pediu perdão por ter sobrevivido. Helena a abraçou e disse: Você ainda está aqui. Isso já é uma vitória. As duas passaram horas conversando, lembrando dos nomes e rostos que ficaram para trás. Naquela noite, Ana decidiu procurar ajuda psicológica e voltar a viver. Helena sabia. Às vezes, a batalha mais difícil é contra a própria culpa. Anne começou a chamar Helena de a fuzileira que calou o país com silêncio. Em vez de discursos inflamados, ela oferecia escuta, presença e verdade. Governadores passaram a recebê-la com honrarias e palanques, mas ela pedia apenas cadeiras simples. Sua forma de agir desconcertava políticos e encantava o povo. Ela dizia: respeito não se exige com grito, se conquista com exemplo. Isso, mensagens anônimas começaram a chegar, menos algumas com ameaças. Velhos inimigos da época de missão internacional queriam apagar o que ela representava. Mas Helena sabia como lidar com medo. Ela havia enfrentado coisa pior na selva. Ela reforçou sua segurança, mas não cancelou nenhuma viagem. Ninguém vai me silenciar agora que finalmente estão ouvindo, dizia firme. Durante uma de suas palestras, um jovem ex-combatente tentou interrompê-la. Gritava sobre abandono, promessas quebradas e raiva dos oficiais. Helena o encarou com serenidade, desceu do palco e caminhou até ele. Você não está errado, mas a raiva precisa. O rapaz caiu em prantos, abraçado por outros veteranos. Helena então percebeu, não era só símbolo de honra, menos era, agora, uma ponte. As redes sociais criaram um movimento chamado Cicatrizes que Honram. Veteranos e civis publicavam fotos de suas marcas, com histórias de superação. A página alcançou milhões de seguidores em semanas. Helena, que antes era alvo de piadas, agora era um ícone de inspiração. Marcas de nascença, cicatrizes de violência, acidentes ou doenças passaram a ser valorizadas. A vergonha deu lugar à coragem, e o silêncio ao orgulho. Helena monitorava tudo à distância, com humildade, mas sorria discretamente, pois sabia, sua dor tinha gerado esperança. Uma produtora de cinema a procurou com a proposta de um filme sobre sua vida. Ela recusou 3 vezes, até ouvir que todos os lucros iriam para projetos com veteranos feridos. Então, ela aceitou, desde que nada fosse exagerado ou romantizado. O filme traria as verdades duras da guerra e da rejeição pós-combate, e mostraria que coragem também é chorar, admitir medo, seguir em frente. Enquanto as gravações começavam, Helena seguia sua rotina sem vaidade. Para ela, o cinema era apenas um meio, não o fim. A missão continuava sendo a mesma: lembrar o país de quem carrega suas cicatrizes por ele. Durante um evento internacional de veteranos, ela foi convidada a discursar na ONU, representava o Brasil, mas principalmente os esquecidos. Sua fala emocionou líderes de diversas nações. Quando a guerra termina, começa outra ainda mais longa: ser lembrado. Ela foi ovacionada, e sua mensagem virou um documento oficial sobre direitos de combatentes. Nos bastidores, Helena conversou com líderes de organizações não governamentais, soldados ucranianos, americanos e africanos. Todos se reconheciam nela, menos nas marcas, nos olhos cansados, mas vivos. Ela se despediu com um aperto de mão firme e a promessa de continuar lutando. A guerra havia mudado, mas ela continuava soldado. Ao retornar ao Brasil, foi recebida no aeroporto por crianças com cartazes. Obrigado, Sargento Helena. Ela se ajoelhou, abraçou as crianças e chorou de alegria. Por muito tempo, sentiu que sua dor era invisível. Agora, ela sabia. Tinha sido ouvida, respeitada, acolhida e, mais importante,
tinha ajudado milhares a se sentirem também. No trajeto até sua casa, Helena releu cartas deixadas por famílias de soldados. Cada palavra era um lembrete de que sua missão ainda não tinha fim. Ao chegar em casa, encontrou um presente em sua porta. Uma bandeira cuidadosamente dobrada. Junto, uma carta. Por você. Hoje me apresentei com orgulho. Assinado. Recruta Isadora. Era a menina da escola, agora parte do exército brasileiro. Helena sorriu, emocionada, apertando a bandeira contra o peito. Ali, sozinha na varanda, ela percebeu algo profundo. Não era mais só sobre ela, menos era sobre todos os que vieram antes e depois. As cicatrizes que antes a afastavam do mundo, agora, uniam gerações. E ela sabia. A parte mais difícil estava feita, menos a verdade estava restaurada. O país continuava comentando sobre Helena Cortés, agora reconhecida como símbolo nacional. Mas para ela, o mais importante era continuar ouvindo histórias esquecidas. Em cada cidade visitada, ela registrava nomes, datas, batalhas, feridas. E criou um projeto chamado Memória Fardada, que reunia testemunhos de soldados anônimos. A ideia era construir um memorial vivo para os que nunca foram lembrados. A iniciativa ganhou apoio do exército e emocionou milhares de famílias. Mesmo assim, Helena recusava estátuas ou homenagens pessoais. Quero ser ponte, não pedestal, dizia, com firmeza e humildade. Mas o tempo, que não perdoa ninguém, começou a pesar sobre seus ombros. Durante uma palestra no sul do país, sentiu uma forte dor no peito. Foi levada ao hospital, onde descobriram um problema cardíaco grave. A equipe médica insistiu que ela reduzisse o ritmo e ficasse em repouso. Mas Helena, como sempre, decidiu terminar a última missão antes de parar. Ela queria visitar a base onde serviu pela primeira vez, ainda muito jovem. Era lá que tudo havia começado, e era lá que precisava retornar. Com autorização especial, viajou com Leal e outros veteranos, em silêncio reverente. Chegando à base, foi recebida por cadetes enfileirados, que a saudaram em posição de sentido. Ela caminhou lentamente pelos corredores frios, agora repletos de lembranças. Parou diante do velho campo de treinamento e observou os novatos em exercício. Emocionada, pegou o rádio e pediu permissão para falar com eles. Suas palavras foram simples, mas cortanas. Suas cicatrizes, quando verão, na rua-os. Elas os provam. Houve lágrimas entre soldados que mal conheciam a guerra, mas já reconheciam a honra. Helena entregou ao comandante local a bandeira que Isadora lhe enviou. Ali, selava seu legado com a força que marcou toda sua trajetória. Na semana seguinte, retornou para casa e entrou em repouso forçado. Visitava poucos lugares, mas ainda respondia cartas e gravava mensagens de incentivo. Certa noite, foi surpreendida por uma formação completa dos fuzileiros diante de sua casa. Vieram prestar a ela a última homenagem em vida ao rito do Hana. Em terra natal, militares cercaram sua rua em silêncio, hastearam a bandeira e entoaram o hino. Helena Coro, emocionada, abraçada por Leal, que nunca deixou sua história morrer, ela então disse: "Se hoje sou respeitada, é porque vocês nunca me deixaram sozinha." E naquele instante, o silêncio dos soldados dizia mais do que qualquer palavra. No mês seguinte, o governo federal instituiu oficialmente o Dia Nacional dos Veteranos Feridos. Foi Helena quem propôs a data. O mesmo dia em que foi humilhada no restaurante. "Que nunca mais seja lembrado como um dia de vergonha, mas de mudança", declarou. Ela foi ao evento de cadeira de rodas, mas com a farda. Impactful. O discurso que faria foi entregue a Isadora, agora cadete em formação, que leu com orgulho. Naquele momento, duas gerações se encontravam menos, uma marcava o fim, a outra, o início. Helena assistiu de olhos marejados, sabendo que havia plantado bem suas sementes. Ali, ela começou a se despedir. Sua saúde se agravava, mas sua mente permanecia afiada. Escreveu cartas de despedida para soldados com quem cruzou caminho. Em cada uma, deixava palavras de gratidão, conselhos e coragem. Guardava um caderno onde anotava nomes dos que conheceu em suas jornadas. Era sua forma de não deixar que nenhuma história fosse esquecida. Leal prometeu transformar aquele caderno num memorial público. E assim o fez. Foi inaugurado o Museu das Cicatrizes, com objetos, relatos e a medalha que ela havia entregado àquela mãe. Helena não pôde ir menos, mas assistiu tudo pela televisão, com um sorriso discreto. Dias depois, sua respiração começou a falhar. Os médicos disseram que talvez não passasse da madrugada. Ela pediu que chamassem Leal, Isadora e dois antigos membros de seu pelotão. Na penumbra do quarto, pediu que vestissem nela sua farda pela última vez. Quando Isadora começou a chorar, Helena apenas tocou sua mão e disse:
Chore quando eu partir. Agora, me prometa que vai continuar lutando. Ela fechou os olhos ao som do toque militar que havia ouvido tantas vezes, e partiu como viveu, em silêncio, mas rodeada de honra. O enterro de Helena foi transmitido ao vivo para todo o país. Milhares de pessoas compareceram. Veteranos, crianças, oficiais, civis, cada um levava consigo uma cicatriz, uma lembrança, um motivo. A Ben foi dobrada e entregue a Isadora, que agora carregava o fardo e o facho. Leal discursou em lágrimas. Ela não foi só uma fuzileira, foi nossa memória viva. O caixão foi conduzido por mulheres militares, uma exigência de Helena em vida. Na lápide não havia títulos, nem cargos, apenas: aqui jaz uma guerreira que jamais se calou. Nos anos seguintes, seu nome virou símbolo em escolas, ruas, batalhões e projetos sociais. Livros foram escritos, músicas compostas e peças teatrais encenadas. Mas o mais marcante foi o mural no restaurante, onde tudo começou. Lá, uma pintura retratava Helena sentada, de uniforme, com cicatrizes expostas e olhar sereno. Abaixo da imagem, lia-se: riram dela aqui, agora. Ela vigia todos nós. O restaurante virou ponto turístico e memorial silencioso. As pessoas tiravam fotos, deixavam cartas e, principalmente, aprendiam a respeitar. Ali, zombaram de uma heroína menos, e ali, ela venceu para sempre. Isadora, anos depois, virou tenente e continuou o projeto Memória Fardada. Levava a história de Helena a lugares remotos, onde poucos sabiam o que era farda. Ajudou a aprovar leis de apoio psicológico e reintegração para ex-combatentes. E em cada discurso, citava sua mentora com orgulho. Ela me ensinou que a maior farda é a coragem de continuar. O nome Cortês agora era reverenciado entre os novos recrutas. Eles não a conheceram em vida, mas sabiam tudo sobre sua jornada. E assim, sua presença seguia viva nas fileiras que se formavam. A memória de Helena também alcançou outros países. Veteranas americanas, canadenses e francesas criaram homenagens em sua honra. Sua história virou tema de conferências e estudos sobre mulheres na guerra. A UNO criou um prêmio com seu nome para mulheres veteranas que lutam por direitos humanos. Leal e Isadora receberam o primeiro troféu em nome dela. A cerimônia foi solene, mas íntima menos como Helena gostaria. Seu legado já não era apenas nacional, era global, e sua cicatriz virou símbolo de resiliência internacional. Anos mais tarde, uma menina com o rosto marcado entrou no exército. Em sua mochila havia um recorte antigo de jornal com a história de Helena. Disseram que ela era muito nova, muito frágil, muito marcada. Mas ela respondeu com firmeza: tenho o que preciso. Coragem e memória. Ao prestar juramento, dedicou sua entrada à mulher que calou o país. Seu nome era Helena Isadora, em homenagem àquela que transformou dor em propósito. E quando questionada por que quis ser militar, ela respondeu: porque alguém com cicatrizes me ensinou que não preciso me esconder. As cicatrizes de Helena jamais foram cobertas, nem pelo tempo, nem pelo medo, nem pela indiferença, e por isso, elas nunca deixaram de falar. Falam de coragem, de perdas, de dignidade e de resistência. Mostram ao mundo que o que realmente importa é o que permanece quando tudo se vai. E o que permaneceu, no caso de Helena, foi exemplo, não por perfeição, mas por integridade. E, por lembrar que o verdadeiro heroísmo, às vezes só precisa de silêncio. Hoje, se você for àquela cidade, verá a estátua simples no centro da praça. Uma mulher sentada, uniforme impecável, cicatrizes visíveis, olhar sereno, na vez. Está escrito. Zombaram dela menos e no dia seguinte o país inteiro ficou em silêncio. Turistas perguntam quem ela foi, e sempre ouvem a mesma resposta. Ela foi tudo o que o Brasil esqueceu de agradecer, e mesmo que o tempo apague nomes, rostos ou títulos, enquanto houver alguém com uma cicatriz que ainda luta, Helena Cortês viverá para sempre.